É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Oh, glória a Deus, aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor. Aleluia. Vamos começando mais um dia novo na presença de Deus, pela fé. Porque o justo vive pela fé. Aleluia. Agora é de madrugadinha aqui, são 3 horas e 29 minutinhos da madrugada. E eu estou aqui nessa cadeirinha da meditação, pensando um pouquinho na palavra de Deus. E gostaria de compartilhar com você aquilo que meu coração recebe da palavra. E eu queria só transbordar, só vazar aquilo que eu recebo. Por quê? Porque a vida de um crente, a vida de uma pessoa que anda com Deus é uma vida de fluxo, é uma vida de receber e dar. Eu procuro sempre ensinar isso, porque isso não é uma verdade só para a minha vida, é uma verdade para a sua vida. Você que me escuta, você foi criado por Deus para ser um receptor que vaza, um recebedor que recebe todo dia para vazar, entende? Você não foi criado para tentar ficar passando para os outros aquilo que vem da sua própria mentalidade humana, meramente humana. Não, você tem que receber coisas de Deus e passar as coisas de Deus. Isso é fluxo. Não é uma sabedoria humana. É um fluxo divino. Aleluia. E sobre esse fluxo divino de vida que a gente tem que viver e passar e receber de Deus o entendimento e passar adiante. De graça recebestes, de graça dai, está escrito. Né? O Evangelho ele é todo baseado nesse fluxo e refluxo, nesse recebimento e nessa entrega. É isso que se chama unção, é o recebimento de uma percepção, de um entendimento, de uma capacidade sobrenatural, divina, espiritual, que vem de um Espírito glorioso que veio habitar naquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje é dia de Deus viver na tua alma, no teu pensamento, porque Ele já vive no Espírito. E é sobre isso que eu quero falar. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa gloriosa que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina muitas coisas gloriosas. Todo dia que eu acordo pela manhã, eu fico maravilhado das coisas preciosíssimas e maravilhosas que o Evangelho traz para a nossa vida. Que nem, por exemplo, hoje eu acordei e fiquei maravilhado com a realidade de que Deus preparou para nós uma coisa que é só dele, não é nossa, mas que a gente tem que se apoderar e se revestir dessa coisa. Que coisa é essa? É uma nova natureza. Entendeu? A gente não consegue criar esse negócio de nova natureza em nós. A nossa transformação, ela acontece porque nós recebemos uma nova natureza, não porque a gente cria. Não porque a gente vai se treinando. Isso é muito fundamental o que eu estou falando para você. Se a pessoa acordar todo dia pela manhã e ela acreditar que ela tem que se treinar, que ela tem que se dominar, que ela tem que tirar os seus erros, seus vícios, suas impurezas,
por conta da disciplina, por conta por conta do gerenciamento das emoções. Cara, tudo isso é engano. Não está entendendo? Eu quero trazer para você a diferença fundamental entre evangelho e psicologia humana. Porque nós não trazemos uma psicologia humana. Você tem que gerenciar suas emoções. Você tem que gerenciar a sua raiva. Não, cara. Você tem que crucificar essa porcaria e receber uma coisa pronta, que já está preparada. Você é que não entendeu ainda. Aleluia. Por que eu acordo assim às 3 da manhã? Porque existe uma coisa pronta. A coisa mais maravilhosa que tem é acordar num ambiente preparado e pronto. Aleluia. Cheio de vida, de luz e capacidade, feita por Deus, não por mim. Então, o que eu quero dizer hoje nesse áudio aqui para você? É que o Evangelho, ele traz a boa nova, a boa notícia de que Deus preparou em mim um novo homem, uma nova natureza, uma nova criatura que é dele. E que eu preciso entender isso e me engajar com esse cara. Me engatar. Eu preciso me engatar nesse novo homem que ele preparou em meu espírito, que é tão glorioso. Presta atenção que isso é uma verdade, não é para minha vida somente. Isso tem que ser verdade para a tua vida, para todos os milhões de cristãos que andam com Deus, todos. Presta atenção. Deus preparou uma nova criatura em você, que não é você, de fato, a sua carnalidade. É uma coisa dele, é espiritual. Ele olha para essa coisa linda, maravilhosa que ele preparou, e essa coisa nova, gloriosa, chama-se nova criação, nova criatura, novo homem. São expressões bíblicas a respeito dessa coisa poderosíssima, que é totalmente diferente daquela cabecinha que você está tendo, entendeu? E eu quero falar isso hoje baseado nesse texto do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4. Eu quero que você entenda isso. Para que eu quero que você entenda isso? Para que você se apodere de uma coisa que não é sua. Entende? Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de Jesus trazer essa realidade do novo homem, da nova criação, os homens de Deus não tinham essa experiência de serem completamente novos. Eles eram velhos homens. Eles andavam pela fé, mas eles ainda não tinham a experiência do novo nascimento. Não existia essa nova regeneração do Espírito, que só acontece depois de Cristo. Depois de Jesus, o Espírito de Deus veio habitar em nós. Antes de Jesus, o Espírito Santo, ele visitava aquele que cria. Era uma visitação. Depois de Jesus, o Espírito Santo veio habitar permanentemente no Espírito. Olha a diferença. Visitar e habitar. São coisas totalmente, são alianças totalmente diferentes. Entende o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se você lê o Antigo Testamento e você fosse basear nas orações dos antigos, você vai estar errando. E de tentar orar como Davi orou, por exemplo. Não? Davi era um grande homem de Deus, mas ele estava vivendo dentro de uma aliança visitacional do Espírito. Por isso que ele diz assim, Senhor, né, quando ele pecou, né, cometeu um grave adultério, um homicídio, foi uma coisa horrorosa. E a oração dele no Salmo 51 era uma oração
com a visão que ele tinha na época. Qual era a visão que ele tinha na época? É que Deus era um visitante na sua vida, não era um habitante. Ele fala que ele pecou contra Deus, não é isso? Lá, não retires de mim teu Santo Espírito. Por quê? Porque o Espírito podia ser retirado. Hoje em dia, Deus não planejou que hoje em dia, em Jesus, o Espírito de Deus possa ser retirado, assim, como era na antiga aliança. Por isso que era correto para Davi orar daquele jeito, mas é incorreto para um crente da nova aliança orar como Davi orou. Né? Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a orar de maneira diferente do que os antigos da antiga aliança oravam. Ele diz assim: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Entende? Essa era uma coisa da antiga aliança muito forte, em que o pecado ele não tinha sido lidado radicalmente por Jesus ainda. Depois ele fala que foi criado em iniquidade. Eu fui formado em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O que significa isso? Significa que ele não conseguia se olhar pela ótica da nova criação, ele se olhava somente pela ótica da natureza meramente humana que ele tinha recebido da mãe dele, dos pais. Né? Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Tudo que ele conseguia enxergar era o esopo, era o simbolismo da antiga aliança nos sacrifícios de animais. E vai por aí, né? São coisas que para o cristão não convém orar como Davi orou, né? Por exemplo, cria em mim, ó Deus, versículo 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa oração era correta naquela aliança, que Deus tinha que renovar tudo de novo, né? Mas é incorreto na nova aliança, porque Deus já criou em nós um espírito reto. Tá vendo só? Deus já criou em nós uma nova criação. Não é isso? Aleluia. Então, são coisas completamente diferentes. E muitas vezes os cristãos, eles olham para essas coisas da velha aliança e eles vão para a igreja: deixa eu orar como Davi orou. Não, querido, nós temos que orar como Cristo ora, como que ele é como Cristo, não como Davi. Olha só como que Davi ora: não me lances fora da tua presença. Isso é impossível. Impossível na nova aliança. Não retires de mim o teu Espírito Santo, também é impossível na nova aliança, entendeu? Então, para você ver como que é diferente as dispensações e alianças, e como que a oração, a mentalidade, ela é dirigida pela aliança vigente. Na nova aliança, nós não temos o direito de orar desse jeito, porque Deus fez em nós uma obra gloriosa, que é a nova natureza, a nova criação. Depois de Jesus, existe uma regeneração do espírito humano. É uma coisa muito mais poderosa, mais aperfeiçoada do que o que aqueles antigos viviam. Entende? Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: digo isto e testifico no Senhor. Toda vez que Paulo fala eu testifico no Senhor, significa o seguinte: olha, eu estou falando algo, mas eu estou falando isso na testificação, ou seja, eu estou
falando com o selo de autenticação. É um selo de autenticação do Espírito e da verdade de Deus. Eu não estou falando só em Paulo, eu estou falando no Senhor. É isso que ele está dizendo. Aqui existe um carimbo. Entende? A minha palavra tem um carimbo divino de autenticação, de autenticidade. Eu vejo um bocado de gente hoje, sabe, pecando contra Deus porque não acreditam em muita coisa do que Paulo disse, sendo que esse homem aqui é uma das colunas mais poderosas da igreja de Deus, o apóstolo Paulo. E hoje em dia o diabo está usando a mente de muita gente para falar: Paulo não era um apóstolo original. Cara, não conhece nada de Bíblia, né? Não conhece nada da revelação divina. Paulo diz assim: digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Como é que eles andam, os outros gentios? Eles andam na vaidade da sua mente. Entende? Ele começa a dar uma descrição de como que as pessoas que andam sem Deus na vida, como que elas andam, como que elas pensam, como que elas agem, como que elas reagem. Por que elas se afastam de Deus? É o que ele está falando. Por que as pessoas sem Deus, elas tendem a cometer coisas tão absurdas, tão, né? Olha ao teu redor, você olha os noticiários, olha os homicídios, olha os feminicídios, olha o comportamento sexual do pessoalzinho sem Deus hoje. E você vai começar a entender o que ele está falando. E digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Como é que eles andam? Na vaidade. Ou seja, existe uma nulidade, uma vaidade, uma vacuidade. É vazio. A vaidade significa vazio de significado. Vaidade é uma coisa vazia de significado, de entendimento, de valor. É uma mente vazia das coisas de Deus. Eles são entenebrecidos no entendimento, versículo 18. Entenebrecido significa cheio de trevas ou escuridão. Ou seja, quando você conversa com uma pessoa que não tem a revelação do Espírito de Deus e da palavra, você vai perceber que a mente dessa pessoa não tem luz nenhuma. É completamente entenebrecida, cheia de trevas, cheia de escuridão. Não tem percepção, não tem perspectiva, não tem luz. Né? No meio dos problemas e dificuldades, ela não tem, não tem segurança, não tem certeza de nada, não consegue ter fé, porque a fé tem uma tem uma informação poderosíssima. A fé não se baseia numa coisa cega, numa coisa sem instrução. Não. Eles são entenebrecidos no entendimento. Eles são separados da vida de Deus. É o que Paulo está dizendo. Tem um monte de gente que está separado da vida de Deus, desse fluxo que tem que estar no coração todo dia. É a vida de Deus. A vida de Deus se manifesta pelo poder do Espírito e pelo entendimento da verdade. Eles são separados de Deus pela ignorância que há neles. Eles não querem saber do conhecimento. É uma ignorância. Eles ignoram, eles não querem saber daquilo que conduz ao entendimento, à vida, à sabedoria, à retidão. Entendeu? Então existe injustiça, existe maldade, existe ganância, existe o apego ao materialismo e ao poder. Né? Tudo isso são coisas que estão na mentalidade sem Deus. Eles estão separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja que tudo isso é um processo
que vai crescendo, 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 crescendo e se tornando cada vez pior. Eles são separados pela ignorância, pela falta do entendimento, aí o coração se endurece. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento. Que sentimento é esse? É toda percepção daquilo que é correto, do que é justo, do que é moral, que é o que está acontecendo hoje em dia. A turminha não sabe mais o que é ser, nem o que é ser homem e o que é ser mulher. O povo está sabendo hoje em dia. Por exemplo, esse é um pequeno exemplo. E eles estão querendo enfiar a goela abaixo de todo mundo. Que basta o que eles querem sentir, é o que mais interessa, é o que mais importa, é o que eu sinto. Se hoje eu me sinto uma mulher, então eu estou correto. É isso que a palavra de Deus está dizendo? Não. A palavra de Deus está dizendo que a mentalidade humana ela vai perdendo o real sentimento do que é correto. E é a verdade que está acontecendo hoje. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Quanto mais a pessoa perde esse sentimento do que é justo, do que é reto, do que é correto diante de Deus, mais ela se entrega à dissolução. O que é dissolução? Quero que se lasque, entendeu? Tô nem aí. Isso é dissolução. É entregar o coração e a alma para um caminho que não existe pilares, não existe fundamentos, não existe os fundamentos de uma retidão. Tudo é relativo. A mente fica relativizada pelos próprios pensamentos. Hoje em dia é o que está acontecendo na política, né? Na vida humana. As pessoas estão criando leis baseadas nessa impureza, nessa maldade. Entende? É o que está acontecendo. Mas o apóstolo Paulo diz assim: mas vós não aprendestes desse jeito. Ou seja, vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, a visão de Cristo muda toda a realidade. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que existe uma verdade em Jesus que muda todo o entendimento, toda a percepção novamente. Quem vem para Jesus vai ter que entrar, entendeu? Num modo de pensar que é completamente diferente desses milhões de pervertidos que estão vivendo longe do caminho da verdade. Nós precisamos entender como Jesus entende, é o que ele está querendo dizer. A verdade está em Jesus. É o que ele está dizendo no versículo 21, como está a verdade em Jesus. Onde é que está a verdade? A verdade está em Jesus. Será que Jesus diria hoje: não, é tudo bem para você, amado, você decidir ser mulher? Será que Deus falaria para uma pessoa assim hoje? Não, é tudo bem. Você escolher ter 3, 4 tipos de manifestação sexual, né? E as pessoas estão cada vez mais enfiadas nesse tipo de mentira. Versículo 22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então aqui nesse ponto do texto, é que Paulo entra de fato em tudo aquilo que eu tenho falado desde o início desse áudio. Entende? A partir daqui ele vai falar que existe um velho homem, entendeu? E um novo homem em nós. E nós precisamos dar lugar a este novo homem que já está feito, já está preparado. Nós precisamos entrar no automatismo do novo homem e não no esforço. O novo homem tem que atuar com o poder automático do Espírito
E não com esforço. O novo homem não se esforça, ele recebe poder. Está entendendo onde eu quero chegar? Existe alguém preparado por Cristo em mim. E eu preciso ser inteligente se eu quiser vencer na vida. O que eu quero que você entenda neste áudio, antes de eu terminar esse áudio, é: Paulo está falando de um estilo de vida radicalmente errado e de um estilo de vida totalmente certo. Mas ele não está dando uma receita de religiosidade para que você seja vencedor, para que você ande direito. Não. Ele está falando, a única coisa que ele vai falar nesse texto é: procure entrar no ambiente do novo homem e você será poderosamente capacitado e vencedor contra tudo isso que ele está pregando contra. Você não fará esforço, você não tentará gerenciar as tuas emoções, você não tentará vencer o que este mundo diz, que você é um borderline, que você é um bipolar, que você é isso, que você é aquilo, porque você já não é mais porcaria nenhuma disso. Essa é uma visão meramente humana. Ai, mas o fulano é bipolar. Não, você não conhece Jesus, porque Jesus não é bipolar. Entendeu? Se Jesus estiver operando poderosamente na tua alma, como é que você vai ser um bipolar? Isso não existe. Como é que você vai ser um cara borderline, que é esses termos que o pessoal está criando? Borderline significa na beirada da... Borderline em inglês, né? Essa é uma palavra inglesa. Significa na beirada da fronteira. Ele está sempre a ponto de explodir, a ponto de estourar. O novo homem não tem nada disso. Ele é uma nova criação. Aleluia. Então Paulo diz assim: que vocês que vos despojeis do velho homem que está em vocês, e que vocês se renovem pelo novo homem. Eu vou ler o texto. O texto diz assim: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Existe alguém em nós, em mim, em você, em qualquer ser humano, que é corrompido, não funciona. O que significa a palavra corrompido? Significa não funciona para aquilo que deve funcionar. Isso é corrompido. O circuito está queimado. Entendeu? Por que tem gente que não funciona para Deus? Porque o circuito está queimado, está corrompido. Não passa energia divina. Não passa luz, não passa pureza. Porque é corrompido. Mas corrompido como? Pelas concupiscências do engano. O que é concupiscências do engano? Pela maneira que se aprendeu a pensar e a sentir ao longo da vida, ao longo do existir humano. Isso é concupiscência. Concupiscência é ser dominado por impulsos, desejos e sentimentos automáticos da velha criação. Está entendendo o que é concupiscência do engano? Ela mantém a corrupção em ação. Por que Deus não consegue passar pela mente, pela alma, pelas sensações? Porque essa mente está sendo ocupada pelo engano, pelos sentimentos do engano, pelas sensações do engano, pelo prazer do engano. A pessoa aprendeu isso. Ela aprende a sentir um prazer corrompível. Tudo isso que eu estou falando é muito poderoso, porque se você se revestir do novo homem, você não será dirigido por esses prazeres enganosos ou por essas sensações enganosas, porque agora você não escolhe a vida pelo prazer, você escolhe pelo princípio. E todos os prazeres que são gerados pelos princípios de Deus são puros e verdadeiros e aceitáveis. Mas aquele prazer que me impede de ter Deus, esse prazer é corrompido. E você vai ter que fazer essa análise em você.
Se existe prazer que te afasta da presença e da glória de Deus, esse prazer é uma corrupção. Mas quando esse prazer flui junto com a sua comunhão, ou flui desta comunhão, esse prazer já não é mais corrupção, já não está corrompido. Tá vendo só? Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Segundo lugar, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Presta atenção que é um processo. Você levanta todo dia pela manhã e não faz força. Você fala, hoje eu vou me despojar desse velho homem, que é um hábito. O que é o velho homem? É o hábito da velha criação, o hábito de pensar errado. Primeira coisa, eu me despojo disso hoje. E eu me renovo no espírito do meu entendimento, no espírito da minha mente, com essa verdade da palavra, todo dia, escutando, pensando, meditando. Fala, cara, que coisa gloriosa. Deus preparou tudo isso, é isso que eu quero. Isso aqui é renovar o espírito do entendimento. As pessoas que escutam esses áudios falam, pastor do céu. Ontem uma pessoa escreveu para mim e falou assim, poxa, pastor, eu estou aqui escutando um playlist seu, que coisa maravilhosa, eu fiquei escutando, e é mesmo, não é porque é meu, não é porque eu produzi um playlist, não, é porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Se você ficar escutando, essa palavra ela tem o poder de limpar, de renovar, de enxugar, de tirar tudo que é distorção da cabeça, tanto do homem quanto da mulher. Você está entendendo? E a pessoa começa a renovar o espírito da mente. Não é só a superfície, não. De nada adianta renovar só a superfície da cabeça. Ah, não. É a raiz do subconsciente que precisa estar sendo renovada. Você precisa renovar de tal forma o teu entendimento que você não consiga mais deixar de pensar como um crente, de verdade, como alguém que é de Deus. Você já não consegue pensar como incrédulo. Você já não vai mais conseguir pensar como um estúpido. Por quê? Porque você está renovando o espírito da mente. A raiz da mente está sendo trocada. Percebeu que é um processo? Todo dia você tem que acordar com essa percepção de que você tem que entrar nessa cápsula automática, poderosa e preparada que já está feita em espírito. Mas você precisa cooperar com isso, trazendo a tua mente para um lugar correto, a maneira correta de pensar. Entendeu? Você tem que se engatar com ensinadores da palavra que vão ensinar a nova aliança e não a velha aliança, né? Porque se eu ficar ensinando você a orar como Davi ou como outros homens do passado, né? Como Moisés ou como você não vai estar se renovando no espírito do teu entendimento em relação à nova aliança. Aí ele continua. E vos revistais do novo homem. Isso daqui é o auge desse texto. Se revestir desse novo homem, dessa nova criação, dessa nova natureza, é a coisa mais preciosa e gloriosa que eu posso ter na vida e você também pode ter. Porque esse novo homem, ele não tem pecado, ele não tem mancha, ele não tem mácula, entendeu? Você pode tropeçar, mas toda vez que você estiver tropeçando em alguma coisa imoral, suja, feia, que te acusa a consciência, fala, cara, como é que pode eu fazer um troço desse? Aí você fala, não, eu preciso andar de acordo com a glória daquilo que Jesus realizou em mim. Você não vai conseguir parar as coisas erradas com a culpa na cabeça, se enchendo de culpa. Por isso eu te digo uma coisa, você não vai praticar culpa. Por que não? Porque Jesus levou a culpa, está escrito. Então a gente nunca vai ter culpa, você vai sentir uma angústia, mas você não vai praticar a culpa, está entendendo? Você vai se livrar para poder se revestir do novo homem.
entende? Para que você saia dos erros, para que você saia das condutas erradas, para que você saia das condutas que destroem, que te culpam, que te mancham o coração e a alma, a consciência. Você tem que entender que Deus já preparou em você uma outra dimensão na qual você pode se apegar. Isso não será construído, já está feito, e você precisa se apoderar do que está realizado. Por que eu falo isso? Porque a tendência do crente, do ser humano cristão, é ele tentar construir nele, através do seu esforço, da sua disciplina. Não é que a disciplina não tem o seu papel, a sua importância. Só que a disciplina só tem importância se ela me conduzir para essa coisa que já está preparada e feita, onde eu preciso descansar. Não existe disciplina de construção de uma nova criação. Isso não existe em mim, para você. Entende? Por quê? Porque o novo homem, esse novo ser, já foi criado. O que eu preciso é entrar nele pela fé. Eu preciso me considerar isso. Eu preciso tomar posse disso. E o Espírito Santo que habita em mim, ele fará o restante. Ele fará o automatismo da vitória que vem desse cara, desse novo homem. Paulo não está falando aqui de uma coisa que precisa ser criada. Não, ele fala de uma coisa que foi criada e que eu tenho que tomar posse. Está entendendo onde eu quero chegar? Deixa eu ler para você. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja só, este novo homem, ele foi criado por Deus em verdadeira justiça. Você não é injusto no espírito. Está entendendo a diferença entre um não crente e um crente de verdade? É que a nova criação que a gente recebe de Deus, ela não é pecaminosa, ela não é impura, ela não é injusta, ela não é cheia de mácula, ela não é cheia de culpa, ela não é cheia de inferioridade, cheia de maldade. Não. Quem é errado é a velha criação, é a maneira de pensar, é o hábito, é a corrupção do coração, a corrupção das sensações. Mas isso é velho homem, isso não é novo homem. Entendeu? Você precisa enxergar o que é velho e o que é novo. O que é velho? A minha velha maneira de pensar precisa ser renovada. Porque se eu não renovar, eu andarei como velho sendo novo. Não adianta nada, porque você não está unindo a tua mentalidade com o teu espírito. Cara, isso é muito poderoso que eu estou falando. E eu tive que aprender isso na minha vida, né? Ao longo da vida. Eu também tentava, lá no início, cara, como é difícil ser crente. Por que eu achava difícil? Porque eu tentava fazer as coisas tudo na minha força, na minha capacidade, no meu esforço. Não conseguia, né? Eu tentava ser espiritual através da força da carne. É uma coisa estúpida. E você pode achar que isso não é possível, né? Você tentar ser espiritual pela força da carne, mas é o que muito crente está fazendo hoje. Tentando ser espiritual pela força da vontade. Como é que eu sei disso? Pela a frase bendita que todo mundo fala. Pastor, eu estou me esforçando. Cara, toda vez que eu escuto isso, me dá arrepio na alma. Porque se você está se esforçando, é porque você ainda não entendeu o processo da glória que habita em você. Santificação não é esforço, frutificação não é esforço. Não é esforço. Esse novo homem não se esforça, ele foi criado. Ele foi criado para dar fruto em mim. É eu que não entendi. Eu estou me esforçando porque eu não aprendi a receber, a sacar deste novo homem
as qualidades que ele já possui. Você está entendendo? Você que está escutando esse áudio e me escuta todo dia, fala, cara, tem alguma coisa que esse homem está ensinando que eu preciso pegar assim. Eu preciso entender isso na totalidade, porque se eu entender isso, a minha vida vai receber capacidade sobrenatural. Mas se eu não entender isso, eu vou tentar me esforçar. Essa própria palavra, tentar, é outra coisa que não existe para o novo homem. Quem anda segundo o poder da nova criação, não fica tentando ser, não fica tentando agir, não fica tentando produzir. Por quê? Porque tentar significa que você está fazendo uma força meramente humana, da vontade. Você está colocando a tua vontade, o teu poder de vontade. Isso é carnal, não é espiritual. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando você se despoja desse hábito velho, da velha criação, quando você para de levantar todo dia como velho e se enxerga como novo, você renova o espírito do teu entendimento, você recebe poder glorioso de uma nova natureza, de um novo homem que já está habitando o teu espírito. Você vai trabalhar com o que está feito, com aquilo que já está produzido para você, com o presente que foi preparado. Foi Deus que fez isso. Deus não está tentando aprimorar o meu velho homem. Deus matou o meu velho homem para que eu viva a partir do novo homem. Se você tiver esse entendimento, você será muito bem sucedido. Toda vez que você estiver levantando pela manhã, você fala assim, peraí, eu estou tentando aprimorar o meu velho homem, ou eu estou me despojando do velho homem e tomando posse do novo que já habita em mim? Pode parecer um joguinho de palavras, mas isso daqui é a chave do sucesso na vida espiritual. Entendeu? Você não vai tentar mudar a tua velha criação. Ai, pastor, eu nasci assim, eu sou explosivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você era assim. Você agora é uma nova criatura, cheia de amor, cheia de paciência, cheia de bondade, cheia de justiça, cheia de verdade. Ai, pastor, mas eu não enxergo isso, porque você só enxerga a tua carne. Você não aprendeu a renovar o espírito da tua cabeça na profundidade que tem que ser renovado. Você só se enxerga nessa casca errada, que é corrompida. É o que Paulo está dizendo aqui. A tua velha criação, ela é corrompida, ela se corrompe. Eu expliquei agora há pouco que corrompido é alguma coisa que não serve, não funciona para Deus. Mas se você deixar isso de lado e falar, Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais lidar com o velho homem, eu vou lidar com o novo homem. Eu não vou tentar mudar o meu velho homem, eu vou tomar posse das qualidades do novo que o Senhor criou. São coisas totalmente diferentes. Eu não vou tentar aprimorar o velho. Eu vou me renovar na mente e tomar posse do novo, que já está preparado. Porque aí eu recebo capacidade automática. Eu vou deixar de ser burro. Existe uma burrice enorme na cabeça de muitos cristãos por não enxergar isso que eu estou falando. Eles tentam gerenciar a velha criação. E Deus está falando, não, se despoje dessa porcaria. Se despoje, se desvista, se dispa, tira fora de cena. E tome posse do novo homem que já está preparado. Já está criado. Você não está entendendo. Está entendendo? É isso que eu estou dizendo para você. Esse é o segredo da vitória, de você entrar no automatismo do que está feito. De você ter prazer de usar uma coisa perfeita, em vez de tentar gerenciar uma coisa imperfeita. Entendeu? O crente que tem essa mentalidade é um crente espiritual, porque ele já não tenta mais, ele anda segundo o poder do Espírito. Ele não anda segundo a carne, ele não anda segundo a velha criação. Tá entendendo? Isso dá vitória, isso dá fé, isso dá capacidade, isso dá alegria poderosíssima, isso dá prazer,
Isso dá capacidade contra todo erro, seja erro moral, seja erro de comportamento, seja vício, seja qualquer coisa. Tudo é vencido pelo poder de uma nova criação que Deus já te deu, já está preparado, já está dado, entendeu? Deus não está te chamando para você aprender o caminho da disciplina para se tornar santo, não. Deus gerou em você uma natureza absolutamente santa e justa para que você aprenda a se assimilar como santo e justo, para que você aprenda a se enxergar como aquilo que Ele já realizou e deixar essa coisa fluir, frutificar, tomar posse do teu entendimento, das tuas emoções, das tuas sensações, te encher de amor, te encher de uma bondade que você não tem, né? Você aprendeu desde pequena a ser traquina, a ser ruinzinha, mas esse cara dentro de você é bom pra caramba. Ele é bondoso, ele está querendo explodir para fora de bondade, de amor, de benignidade, né? Este novo homem, ele já é bom, ele já é paciente, já é benigno, já é bondoso, já é generoso. Se ele tomar posse das tuas emoções, você começará a dar, em vez de ficar só querendo receber. A frutificação dele é totalmente diferente do que você é na carne. Tá entendendo o que eu estou falando? Isso é ser crente de verdade. Vamos orar juntos, Pai querido, glória ao teu nome. Porque o Senhor fez isso para cada um de nós. Essa nova criação foi dada, foi criada, foi feito. O novo homem que já está no Espírito. Essa nova criação. Se você ainda não tem isso, não tem certeza disso, você tem que ter. Você tem que orar, Pai. Hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. E se eu não tenho certeza disso em mim, eu preciso ter. A partir de hoje eu quero receber essa nova criação. Eu quero me arrepender de viver separado de Ti. Eu quero receber essa nova criatura, esse novo homem, no meu espírito, essa novidade perfeita, para que eu possa viver a partir dessa base gloriosa que o Senhor prepara no coração daquele que crê. Usa o teu poder e opera em mim essa regeneração do meu espírito, para que eu possa andar segundo Jesus, segundo a verdade de Cristo, e não segundo a corrupção da minha própria mentalidade humana, para que eu possa andar segundo a tua verdade. Aleluia. Amém, queridos? Que o Senhor possa abrir o teu entendimento para que você entenda que isso aqui é uma coisa muito poderosa. E essa deve ser a tua vida diária. A vida de recebimento de poder. E não de um esforço religioso para tentar agradar a Deus. Não, você agradará a Deus profundamente se você viver de acordo com o que Ele já produziu e quer produzir. Amém? Aleluia! Deixa o seu like nesse áudio, compartilha esse áudio adiante. Faz esse favor pra gente, dá um likezinho, compartilha, porque isso ajuda a impulsionar esses áudios para outras pessoas. Dá um like aí, coloca o seu likezinho e deixa seu comentário, que eu fico muito contente de ler, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.